Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Lucas, cultivador e amante de rosas do deserto. Hoje eu vim trazer para vocês aqui um assunto bem interessante, pessoal. É em relação aos cuidados básicos que nós temos que ter com nossa rosa do deserto. Quais os principais cuidados que a gente tem que ter para a gente estar tendo um bom cultivo e nossa rosa estar tendo um bom desenvolvimento, colocando as flores e crescendo como a gente quer, né? Então o vídeo hoje está bem interessante, fica aqui com a gente que eu vou te mostrar como tá fazendo esses cuidados aí de uma forma bem simples, que você vai poder fazer com suas rosas do deserto aí e tá tirando o maior proveito aí do seu cultivo. Bem pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui os principais cuidados que a gente tem que ter com a rosa do deserto. Provavelmente você já sabe aí a grande maioria deles, mas só não faz da forma adequada porque não tem condições, porque não entendeu bem, ou às vezes esquece de estar fazendo esse manejo aí. Mas eu venho dizer para vocês que é muito importante a gente fazer o simples no cultivo para a gente estar tendo o resultado que a gente espera, né? Porque às vezes a gente não faz o que tem que ser feito na realidade, no cultivo da nossa rosa do deserto, os principais cuidados, e a gente quer ter resultado e acaba que não tem. E peca, e a gente às vezes tenta compensar de outra forma, né? Ou colocando muito adubo para ela, ou fazendo aplicações aí de alguns produtos aí supostamente milagrosos, né? Mas não é bem assim que funciona. Então, o que a gente pode estar fazendo com nossa rosa do deserto? Isso vai servir para você que é iniciante e para você que já cultiva também. Pessoal, primeiramente tem uns pontos principais que a gente não pode deixar de estar aplicando na nossa rosa do deserto. Que primeiramente é a questão da rega, pessoal. Isso mesmo, da rega. A gente tem que saber fazer uma rega de uma forma adequada para nossa rosa, para a idade da nossa rosa, para o vaso que ela se encontra, para o local que ela se encontra e também principalmente para o clima de sua cidade. Tudo isso vai influenciar na rega, porque se a gente regar demais, a gente sabe que apodrece. Provavelmente você já teve essa experiência aí. Se a gente regar de menos, ela murcha e pode acabar morrendo também com o ataque de alguma praga. Então a gente tem que saber fazer essa rega, pessoal. Então você tem que descobrir aí qual a rega ideal para sua plantinha. Eu não posso passar para você aqui a quantidade porque eu não sei esses fatores que você tem. Eu não sei a realidade que você cultiva a sua planta aí. Então eu não sei a profundidade do vaso, qual o substrato e qual o clima da sua cidade. Então você vai ter que descobrir isso aí. Lembrando que sempre para menos, pessoal, o que eu sempre falo nos vídeos aqui, sempre para menos, tanto na questão da adubação como na rega, porque principalmente se sua rosa já for uma rosa adulta, porque ela tem reserva. Esse caldex que ela tem, ela é gordinha, é exatamente para isso, é reserva de água, de nutrientes. Então não tem aquela necessidade da gente estar regando uma planta muito adulta com muita água, joga a mangueira lá de todo jeito, porque ela tem essa reserva, ela vai aguentar alguns dias de seca. Então se atenta a essa dica aí, que você vai estar evitando alguns problemas. Já a mudinha mais nova, sim, ela necessita de mais água, principalmente se ela estiver numa sementeira com um substrato bem poroso ou estiver na areia, ela vai necessitar de uma rega mais constante. Então a gente tem que se atentar a esses pontos aí. A gente não pode estar pegando essas receitas aqui de tem que regar tanto, tem que regar com isso, tem que regar com aquilo. Não, a gente tem que parar um pouquinho e analisar a nossa realidade. Pegar a dica, mas adaptar ela à nossa realidade. Isso é muito importante e vai fazer com que você tenha sucesso. Em segundo lugar, pessoal, a questão do sol. O sol é muito importante para a sua planta. No mínimo 2 horas de sol para ela estar se desenvolvendo bem. Isso no mínimo, pessoal, porque se você puder dar uma quantidade de sol maior para ela,
vai ser bom, vai ser melhor para ela e para você, que ela vai se desenvolver e vai te dar a alegria das flores e do bom desenvolvimento dela. Então, sabendo disso, fica bem mais fácil, mas eu sei que cada um tem uma realidade. Às vezes você mora em um local que você não tem muito acesso ao sol. Claro que isso não vai te impedir de cultivar a sua rosa do deserto, mas você tem que se atentar ao local, aonde que ela está, a quantidade de sol e disponibilizar para ela o máximo de sol possível. E para quem tem condições, deixa sua plantinha no sol. Claro que tomando os cuidados, se você tem uma rosa muito desenvolvida, com o caudex bem desenvolvido, você tem que ter um cuidado com ela em relação à queimadura. Você vai colocar em um local que ela pega mais o sol ali na copa dela mesmo, para não pegar no caudex, porque vai queimar. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como é o tipo de queimadura, para quem não conhece, no caudex. Então são esses cuidados que vai fazer toda a diferença no seu cultivo, mas lembrando que o sol é muito importante mesmo, para você ter principalmente um bom desenvolvimento e flores, né? O que interessa pra gente é muitas flores na nossa planta. E outro ponto também bem interessante em relação à ventilação. Eu não vou estar passando para vocês, como eu falei, nenhuma uma receita milagrosa, que isso não existe. Isso não existe no cultivo da rosa do deserto. Existem os cuidados básicos que a gente tem que estar aprendendo e colocando em prática. Não só aprendendo e colocando em prática. Você tem que colocar também sua rosa em um local bem ventilado, pessoal. Um local que passa um bom vento, que o vento circule entre as folhas dela, o caule dela. Isso faz muita diferença. Isso tem uma influência muito grande no desenvolvimento. Ela consegue sentir o vento circulando. Isso estimula a sua planta a se desenvolver e colocar flores. A gente não entende, a gente pode não entender a respeito disso, mas isso funciona muito bem. É a mesma coisa da lua, que a lua a gente sabe que tem influência em tudo, em muitas coisas, e principalmente na planta também a lua tem influência. A gente não vê isso, mas isso está acontecendo. A ventilação é a mesma coisa na planta. Às vezes você deixa ela lá num cantinho lá onde não pega uma boa corrente de vento, e sua planta pega muita praga, pega muita ácaro. Talvez seja só por isso mesmo, por falta de ventilação. Então é importante, eu sempre repito para vocês, é importante um local bem ventilado para o bom desenvolvimento de sua planta. E outro ponto também, pessoal, é a questão da adubação. Sim, a adubação é muito importante. Eu tenho vídeos aqui falando de excesso de adubo, que a gente sabe que o excesso faz mal. Qual adubo melhor, se é o químico ou se é o orgânico, eu falo para vocês que são os dois são muito bons. E a gente tem que estar utilizando os dois. Tenho vídeos aqui explicando para vocês aqui cada um, como funciona cada um, como age o adubo no nosso substrato. Então a questão da adubação é muito importante, a gente entender um pouco sobre a adubação. A gente não tem que estar fazendo aquela quantidade de adubo, a gente tem que fazer uma adubação consciente e esperar aquele adubo agir no seu substrato. A gente tem que ter calma, pessoal, nessa hora da adubação. A gente tem que esperar o processo natural do adubo, né? A compostagem dele no substrato para a sua planta estar absorvendo. Então a gente tem que estar ciente disso, que a questão da adubação não é muito adubo, é uma forma correta de estar fazendo essa adubação e esperar todo o ciclo do adubo no seu substrato até a planta se nutrir e mostrar o resultado daquela adubação. Eu não vou entrar em detalhes de como está fazendo a adubação, porque tem vídeos aqui explicando o passo a passo. Então isso aqui é mais para a gente entender a importância de cada um desses processos para a sua planta florescer. Então esse conjunto de manejo, de cuidado, vai fazer com que sua planta atinja o potencial máximo em flores, em crescimento, e em caudex. Então tudo isso tem influência na planta. Então é um conjunto, não é um remédio tal que vai fazer sua planta pipocar em flor, que vai fazer sua planta crescer. É um conjunto, pessoal. E também tem a questão do tempo da planta, né? A planta tem o tempo dela, que a gente tem que esperar. Uma se desenvolve mais rápido e outras menos. Mas a gente consegue acelerar um pouco isso? Conseguimos sim, a gente consegue acelerar. Com o manejo adequado,
e algumas estratégias de poda. A poda é muito importante para a gente conseguir colocar flores. É uma estratégia que se você souber usar, você consegue um bom resultado, desde ela pequenininha mesmo, fazendo poda apical e cortando os galhos, estruturação, poda de estruturação, tudo isso influencia no cuidado e no cultivo da nossa rosa do deserto para a gente ter um resultado. Então não é uma coisa muito complicada, são cuidados ali que a gente botar na rotina, a gente consegue fazer, principalmente se tiver poucas plantas, e que a gente vai ter um resultado. Sabendo disso, entendendo um pouco isso, fica mais fácil. Aí o restante vai ser algumas abordagens que a gente tem, como a questão do vaso, um vaso maior, vai depender do seu interesse, a questão da adubação, qual a forma indicada de fazer adubação, para que eu quero fazer essa adubação, se é para flor, se é para crescimento. Esses outros detalhes aí a gente vai adaptando ao longo do cultivo, né? A poda, a estratégia da poda também, a gente fazer a poda para o devido fim, né? Que você tem interesse. E entre outras coisinhas também que a gente pode estar abordando ela, como eu falei, o vaso, algumas estratégias de levantamento de caudex, tudo isso vai influenciar no cultivo de sua planta. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu espero ter ajudado vocês aí com essas pequenas dicas, como eu falei, simples, porém bem eficiente no cultivo da sua rosa do deserto. Você seguindo isso, você vai ter resultado. Lembrando, quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre estar recebendo novas dicas. Eu sempre estou postando vídeo aqui em relação à rosa do deserto, com curiosidades, o manejo aqui do dia a dia. Alguma coisa pode estar ajudando você aí nesses vídeos. Então, se puder deixa o like se gostou do vídeo. Então, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!